Pega a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis capítulo 32. Livro de Gênesis capítulo 32. Eu vou pedir para, se possível, acender pelo menos algumas poucas luzes. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler desde o versículo 22. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Bom, eu não vou me apresentar, eu me apresentei no bate-papo, enfim, mas caso você não tenha estado presente aqui, horas atrás, meu nome é João Paulo, sou de Brasília. Gênesis 32, versículo 22. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, diga sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a vida, minha vida foi poupada. Agora pule alguns livros, vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler desde o versículo 1 também. Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna falar? Mais uma vez, versículo 8. Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna falar? Até aqui. Eu perdi minha mãe tem praticamente 3 meses. Minha mãe foi uma grande mulher de Deus, partiu para a eternidade. E minha mãe me ensinou sobre muitas coisas. Minha mãe me ensinou sobre intercessão. Minha mãe era da Assembleia de Deus e do Círculo de Oração. Quantos aqui conhecem alguma mulher da Assembleia de Deus do Círculo de Oração? Minha mãe era, na linguagem popular do Brasil, uma tia do coque, tá? Tem alguma mulher aqui que é tia do coque? Tem? Não precisa ter vergonha não, se tiver pode levantar. Aí você fala assim: não sei se eu sou tia, do coque eu sou, mas não sou tia, João, por isso que eu não levantei minha mão. Sou uma jovem do coque. Minha mãe foi essa mulher. Minha mãe me ensinou sobre intercessão. Minha mãe era bastante pentecostal, num bom sentido, então ela queria muito no poder do Espírito Santo. E minha mãe, por exemplo, lutou pela minha volta a Jesus. Eu andei 4 anos afastado do Senhor e eu devo muita gratidão ao Senhor pelas orações e intercessões da minha mãe. No dia que eu voltei para Jesus, minha mãe estava lá na minha frente. Eu saí do quarto, eu voltei para Jesus dentro do meu quarto estava fechado. E quando eu abri meu quarto, minha mãe estava lá, na porta. Eu levei um susto e eu perguntei: o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estava na praça, Deus falou que você ia voltar para Ele. E aí eu subi, porque eu queria ver isso com os meus olhos. Enfim, então minha mãe, eu lembro, quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe me levou para o CONIC. Quem conhece Brasília, o CONIC é uma zona de prostituição.
que fica no centro da cidade. Muitas prostitutas viviam ali. E ela me pegou na escola quando eu tinha 11 anos de idade, e ela me levou para o Conic. Ela deu 7 voltas no Conic. Eu e minha irmã mais nova, Gabriela, e eu dando a mão para minha mãe, para a mão esquerda dela, e eu dando a minha mão esquerda para minha irmã mais nova, Gabi. Ela estava com 9 anos. E a gente deu 7 voltas ao redor do Conic. Ela marchava com a mão direita dela, ela estendia a mão dela no Conic. Ela dizia: aqui não será mais um lugar de prostituição, mas uma zona de pregação do Evangelho. Muitas pessoas, e ela declarava isso, muitas pessoas vão conhecer Jesus. E bom, você não é de Brasília, mas uma das igrejas mais relevantes no passado em Brasília nasceu no Conic. Depois aí de alguns anos, se eu não me engano, 2 anos depois da minha mãe fazer essas 7 voltas, dar essas 7 voltas, intercedendo pelo Conic, 2 anos depois, a Renascer em Cristo, uma igreja muito conhecida por conta da Marcha para Jesus, a igreja Renascer em Cristo guiou e guia até hoje a Marcha para Jesus, a sede dela foi no Conic. Enfim, a minha mãe me ensinou sobre avivamento. Ela não tinha muita teoria do negócio, mas tinha prática. Ou seja, se você perguntasse para minha mãe sobre avivamento, muito provavelmente ela não teria uma definição muito clara para você. Ela não saberia verbalizar o que era um avivamento, mas ela saberia materializar o que era um. Então ela provavelmente iria te levar em algum lugar e iria orar por você, e ela ia dizer: isso é um avivamento. E cara, quando eu voltei para Jesus, eu voltei com desejo, aprender sobre avivamento. E aí nesse ano, eu amo estudar a história da igreja, eu tive acesso a parte da biografia que está num diário de uma menina chamada Agnes Osman, que participou diretamente de um dos maiores avivamentos da história. É um avivamento em certo sentido contemporâneo e te afetou sem você saber. Você agora que está ouvindo minha voz, se você não se converteu a Jesus por influência direta ou indireta, por alguém que se converteu na luterana, presbiteriana ou na PIB, se for outra igreja batista não serve. Se você não se converteu por influência direta ou indireta, por alguém que se converteu nessas 3 igrejas, você deve gratidão a Deus por aquilo que aconteceu com essa menina, chamada Agnes Osman. E hoje eu quero contar para vocês a história que não nos contaram sobre o avivamento da Rua Azusa. Esse diário dela muito provavelmente vai ser traduzido para nós e vai chegar no Brasil daqui a alguns anos. E eu tive acesso a muitas histórias de arrepiar desse avivamento que nos marcou. E tudo começou com um homem chamado Charles Parham. Parham, ele era um pastor metodista e cuidava de 13 congregações metodistas nos Estados Unidos. Ele era casado há 15 anos e tinha 3 filhos. O mais novo com 12, o mais velho com 14. 14, 13, 12, escadinha. E ele era pastor há mais de 15 anos. Ele literalmente casou e foi ungido pastor. E ele, assim como a maioria dos pastores metodistas dos Estados Unidos naquela época, ele não cria muito na movimentação livre do Espírito Santo. Não é que ele não cria no poder do Espírito Santo. Na verdade, ele cria. O que ele não cria era na liberdade, como nós, por exemplo, cremos, do Espírito Santo. Então, para Parham, o único papel do Espírito Santo, na verdade, os únicos 2 papéis do Espírito Santo na vida do crente, era consolá-lo nos dias maus e converter o coração do ímpio a Cristo. Então ele não cria que o Espírito Santo, por exemplo, tinha o poder, a capacidade e a vontade de incendiar o coração do crente para a pregação do Evangelho, ou para a santificação, ou para a intimidade, como nós cremos aqui. Quantos aqui creem que o Espírito Santo faz isso também? Amém? Nós cremos, ou pelo menos a maioria que crê. Então ele não cria, por exemplo, na continuidade dos dons. Ele tinha dificuldade em pensar na continuidade dos dons, ou seja, ele pensava que os dons espirituais ficaram restritos à igreja primitiva para o cumprimento da missão que ela tinha a cumprir aqui no mundo. E aí ele está pregando dia 2 de novembro, eu gravei a data porque finados, dia 2 de novembro ele está pregando um domingo de manhã em uma das suas 13 congregações. Ele está pregando na sede das suas 13 congregações, e no meio da pregação o Espírito Santo veio sobre ele. E aí eu não sei se você já teve uma experiência sobrenatural ou mística, no sentido bom da palavra, com o Espírito Santo. Se você já teve, você sabe o que eu estou falando. Ele estava literalmente pregando, e ouça isso. Eu não estou falando de um cara que buscava por essa experiência, porque ele não cria nisso. Amém? O Parham, ele era tão cético quanto ao poder do Espírito Santo, que as pessoas diziam, e ele mesmo dizia depois da experiência, que ele se igualava a um ateu, quanto ao poder do Espírito Santo.
ele não cria em nada místico e sobrenatural em relação ao poder do Espírito Santo. E ele está pregando, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa a perder o controle sobre o seu próprio corpo. A história vai dizer que ele começou a tremer. Dizem que se ele estivesse pregando com o microfone na mão, o microfone teria caído. E aí você imagina o tipo de tremor. Não era um tremor assim. Se fosse um tremor assim, o microfone não cai. Era um tremor bastante considerável. Mas assim como todas as igrejas metodistas, e até hoje nos Estados Unidos se encontra, o microfone era inserido no púlpito. Então, era aquele microfone assim, preso no púlpito. Então ele gesticulava com as mãos, e portanto ele não segurava o microfone. Ele está pregando, ele está gesticulando, como todo metodista, gesticula muito, assim como John Wesley. Ele começa a tremer muito. E depois de 5 minutos tremendo, isso os ouvintes que diziam, né? Ele não tem o poder para dizer, ele não teve a capacidade de gravar os minutos, mas os ouvintes disseram, aqueles que estavam presentes, que ele tremeu durante 5 minutos. Depois de 5 minutos ele começa a chorar. E ele estava pregando. Então ele está tremendo, ele está chorando, e aí de repente, depois dessas duas experiências de tremor e choro, chega o último estágio da experiência que ele teve com o Espírito Santo. Ele começou a sentir o coração dele queimar, e esse fogo foi para os seus pés e para as suas mãos, e ele não conseguiu conter, e não conseguiu continuar a pregação, e ele soltou um comando. Tinha 200 pessoas na congregação, era a maior igreja que ele pastoreava, e ele soltou um comando: igreja, eu não sei o que está acontecendo comigo direito, mas eu sinto que é o Espírito Santo, e eu não vou lutar com Deus, eu vou me render, eu não vou continuar a pregação, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu vou interromper agora, e se vocês quiserem orar, para que vocês tenham uma experiência semelhante, assim façam. E ele pediu para toda a igreja se colocar de pé, e ele fez uma oração final. Esse culto era para ter durado, somando toda a liturgia, 2 horas, durou 8 horas de culto, porque praticamente toda a congregação, vendo o que estava acontecendo com o Parham, foi estimulada automaticamente a buscar por uma experiência semelhante. Porque eu não sei você, se eu estou de frente para um homem pregando, ele começa a tremer, e é um pastor mais quadradão, ele não cria muito na liberdade do Espírito. Se o meu pastor que não crê está tremendo, chorando, e ele começa a sentir um fogo no corpo, eu não sei você, se eu estou de frente para isso, eu vou buscar pelo mesmo. A congregação fez isso e durou 8 horas de culto. 8 horas. No final da tarde, na verdade no início da noite, todos estavam saindo do templo. Aquele dia ficou marcada na vida de Parham e de toda a congregação. Bom, depois desse dia 2 de novembro, até o dia 24 de dezembro, até o Natal, eles tiveram experiências semelhantes. Os cultos começaram a encher mais. Agora as pessoas não só assistiam o culto dentro do templo, mas fora. Eles se esforçavam para ouvir o que Parham estava pregando. E então, toda essa experiência, todo esse acontecimento chega aos ouvidos dos líderes da igreja metodista dos Estados Unidos. E eles não criam na liberdade do Espírito Santo. O que isso gerou? Um convite para o Parham estar presente na Assembleia Geral dos líderes e pastores metodistas dos Estados Unidos. Parham então se dirige, no dia 30 de dezembro de 1898, ele vai para a Assembleia, para esse concílio, para essa reunião, e ele é colocado contra a parede. E então os pastores e líderes metodistas dão 2 opções para Parham. A primeira opção era dele se mudar para o sul dos Estados Unidos. Ele vivia no norte, em Nova York, na região de Nova York. Ele teria então que se mudar para o sul dos Estados Unidos e interromper a busca pública ao Espírito Santo. Então os pastores disseram: Parham, se você quer ter essa experiência no secreto, tenha, busque, você é livre. Mas não incentive a congregação que você pastoreia a buscar por tal experiência. E a segunda opção que nós te damos é de você se desligar da nossa igreja e prosseguir sua caminhada. Ele faz uma viagem com sua família para o Oregon, estado leste dos Estados Unidos, e ali num domingo de manhã, assim como tinha sido no dia 2 de novembro, eles conversam, toda a família, Parham, sua esposa, seus 3 filhos, e ele externa ali toda a situação, e ele externa as 2 alternativas que eles tinham, as 2 opções, diante do confronto
que ele teve do embate com os líderes metodistas. E aí toda a família toma uma decisão: vamos nos desligar da igreja metodista, e não apenas isso, vamos nos mudar para o sul dos Estados Unidos, porque a gente não quer guerra, não quer treta. Parham então toma essa decisão de se desligar da igreja metodista. Ele se muda então para o extremo sul-leste dos Estados Unidos, para o estado do Texas, para uma pequena cidade chamada Topeka. Topeka tinha 1.100 habitantes na época e uma igreja cristã, Igreja Batista do Sul, a igreja do maior evangelista de todos os tempos, que todos aqui pelo menos já viram uma frase dele, Billy Graham. Quantos que já ouviram falar em Billy Graham? Billy Graham pregou para o Brasil inteiro e mais 20 milhões de pessoas. A história diz que ele pregou para 252 milhões de pessoas e ganhou 70% desse número. O Brasil tem o quê? 230 e pouco? Ele pregou para o Brasil mais 20. Foi ele que colocou os soldados soviéticos na Guerra Fria de joelhos, sendo americano. Você que gosta de história. Estados Unidos, União Soviética. Um americano entrou lá na União Soviética e colocou todos os soldados de joelhos. E todos cantaram aquele hino: porque ele vive, posso crer no amanhã, temor não há. Todos os soldados cantando, todos de joelhos, num país que odiava os Estados Unidos. Um americano fez isso. Por quê? Amigo de Deus, cheio pelo Espírito Santo, entendia quem ele era. Nada freou esse homem, nada. Ele entrou na União Soviética, saiu. Ele entrou na Romênia, quando a Romênia estava perseguindo cristãos, saiu. Foi na China, saiu. Até na Coreia do Norte ele foi. Morreu com 99 anos por causas naturais. O coração parou. Depois de 9 anos aguardando a morte chegar na sua casa. 9 anos. Parou de sair de casa. E dizia: o pai está me buscando. 9 anos depois buscou. 2018, dia 2 de fevereiro. Parham então se muda para Topeka. Topeka hoje é a 5ª maior cidade do Texas. É a cidade que nasceu o maior serial killer de todos os tempos, Ted Bundy. Eu sou fanático em documentário, história, amo assistir documentário de crime, aqueles documentários de investigação criminal. Quantos aqui gostam também? Tem alguém que gosta? Todo mundo? Tá, puxa, geral. Aí, ó. Às vezes vou nas igrejas, eu falo: quantos gostam? E fica cri, cri. Eu falo: sou um ET, aqui, eu virei ETzão. Aí eu até fico sem graça, mas aqui todo mundo gosta então. Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar em Ted Bundy. Quantos aqui já ouviram falar em Ted Bundy? Aí, ó, muitos, boa. Fui numa igreja e perguntei ninguém. Eu falei: eita. Então o Ted Bundy, mas nasceu em Topeka. Ele nasceu lá. E ele cometeu alguns dos crimes dele em Topeka. Agora, muito antes de Ted Bundy nascer lá, Parham estava começando, grave isso, um grupo de estudo bíblico na sua casa de 42 metros quadrados. 2 quartos, 3 filhos. Os 3 filhos dormem num quarto e ele dormindo com sua esposa em outro. Na sua pequena sala. Preste atenção nos detalhes, porque você vai glorificar muito mais a Deus se você prestar atenção nos detalhes. Porque essa história é de constranger. Você tira a metragem de um quarto, do outro, do banheiro e da cozinha. Deve sobrar o quê numa sala? Numa casa de 42 metros? Uns 18, 19 metros, talvez? Numa pequena sala de 18, 19, 20 metros quadrados, ele colocou 6 alunos, homens, para estudarem as escrituras sagradas com ele. Naquela época, não tinha essa cultura de sair de uma igreja e abrir outra. Não, saio daqui e vou abrir outra. Saio aqui da aba, vou começar outro ministério. Não tinha essa cultura. Os pastores que se desligavam de um ministério, antes de iniciarem uma igreja local, eles começavam um grupo de estudo bíblico ou um grupo de oração. Porque era muito complicado você abrir uma igreja. Isso é interessante. E ele começa esse grupo de estudo bíblico. Segunda, quarta e sexta, 3h30 da tarde até às 5. 1h30 de aula. Tinha uma menina. Você que é mulher, grava o nome dessa moça. Anote aí, você gosta de anotar. Agnes Osman. Agnes Osman era filha de húngaros. E ela era refugiada nos Estados Unidos. Ela chegou na virada de 99 para o ano 1900. Ela chega fugindo da guerra que pariu a Primeira Guerra Mundial. Hungria com a antiga Tchecoslováquia. Uma guerra que teve entre esses países que contribuiu para o nascimento da Primeira Guerra Mundial. Então ela foge da Hungria e ela vai para os Estados Unidos.
Quem é essa menina? Vamos aos detalhes. Vamos lá, primeiro detalhe. Ela é mulher. Quantos estão comigo? Quantos já entenderam? Ela é mulher. Ser mulher nos Estados Unidos, naquela época, era difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então a mulher, ela sofria muito. Então o primeiro detalhe que deixa a história sensacional. Mulher. Quem já pisou nos Estados Unidos? Vou soltar a segunda. Refugiada. Quantos estão comigo? Refugiada. Ser refugiado nos Estados Unidos não é boa coisa. Ela é refugiada. Terceiro, pobre e muito pobre. Hungria é leste europeu, é país pobre comparando com os outros. Pobre. Terceiro, ela fala inglês, mas não consegue conversar. Se você perguntasse algo para ela, ela respondia, mas ela não sabia dialogar, se comunicar. E ela não lia inglês. Quinta informação, nunca tinha pisado numa igreja cristã, mesmo nascendo num país católico como a Hungria. Ela vivia numa cidade de campo na Hungria, e ela era de uma religião mística, seria algo próximo ao espiritismo. E ela nunca tinha pisado numa igreja cristã. Essa menina chega nos Estados Unidos, e ela vai morar onde? Topeka. Ela vai morar na cidade do Parham. No primeiro domingo do primeiro ano do século passado, ela é convidada para ir num culto da única igreja cristã de Topeka, Igreja Batista do Sul. Ela vai no culto, o pastor está pregando, e ela diz no diário que não entendeu praticamente nada. Ela entendeu 20%. Ela diz, entendi 20% do que ele pregou, porque ele falava muito rápido, eu não entendi o inglês muito bem. Mas no final, ele fez um convite, apelo. Ele fez um apelo, e quando esse pastor fez o apelo, eu senti uma enorme vontade de chorar. Eu me coloquei de joelhos, levantei minhas mãos e comecei a pedir a Deus perdão pelos meus pecados. Era a primeira vez dela numa igreja cristã. A mensagem foi pregada em cima de João capítulo 3, versículo 16. O pastor está pregando, faz o apelo. A única pessoa que levantou a mão foi Agnes Osman. Agnes Osman, quando acabou o culto, ela foi até o pastor. Ela foi agradecer ao pastor pela mensagem que ele pregou. E ela disse, prazer, meu nome é Agnes Osman, sou refugiada. Cheguei com meu pai e com minha mãe aqui na Nova Escócia, aqui no extremo oeste dos Estados Unidos. A gente veio aqui para o extremo sul-leste. Estamos morando aqui numa casa de campo aqui em Topeka. Primeira vez que eu pisei numa igreja cristã. Eu quero te agradecer porque eu conheci a mensagem que eu acho que mudou a minha vida. Eu quero te agradecer por isso. E ele constrangido ali, há muito tempo uma pessoa não entregava a vida para Jesus na igreja. E ele perguntou, em que posso te ajudar? E ela disse, isso daqui vai constranger. Eu vi que durante a pregação, todos tinham um livro na mão. E eu vi que na capa da pessoa que estava do meu lado, estava escrito Holy Bible, Bíblia Santa, Bíblia Sagrada, livro sagrado. E bom, eu sou de uma religião muito mística lá e nós temos um livro. E eu tenho certeza que esse livro, como todos têm aqui na igreja, deve ser o livro de vocês, da religião de vocês. Olha o nível de ignorância dela quanto ao cristianismo. Ela não sabia de nada. O pastor disse, sim, é o nosso livro, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nós cremos que é a palavra de Deus. Mas no que eu posso te ajudar? Ela disse, então, eu não tenho uma Bíblia, eu não leio inglês, e assim, na minha religião, não tem como você seguir a religião sem conhecer o livro. E eu quero saber se no cristianismo é assim também, se eu preciso conhecer a palavra de Deus para fazer parte do povo. Ele disse, bom, não é que você precise conhecer tudo, mas é bom que você conheça. Ela disse, ótimo, então eu quero te fazer um pedido, você pode me ensinar a ler a Bíblia? Um dia não, minutos de convertida, pedindo para o pastor ajudar ela a ler a Bíblia. Eu não sei você, mas eu não experimentei isso. Na verdade eu fui valorizar a Bíblia depois de uns 2 anos. Eu li o Novo Testamento, eu não gostava muito da Bíblia, eu deixava mais de canto. O meu tipo de relacionamento com Deus era mais no meio dos louvores, da oração e nos evangelismos. Eu passei a valorizar a Bíblia depois de uns 2 anos. Agnes Osman aqui nos dá uma aula. Valorize as escrituras. Agnes Osman, com o que ela vivenciou aqui, ela tem autoridade para pegar esse microfone das minhas mãos e ensinar, por exemplo, no seu primeiro dia de convertido, a toda a igreja brasileira sobre valorização das escrituras, valorização da palavra de Deus. No dia que uma moça de 21 anos, refugiada, nova convertida, teve mais autoridade para nos ensinar sobre
amor à palavra, do que pastores e líderes de anos e anos caminhando com Jesus. O pastor fica constrangido como qualquer um que ficaria. Ele começou a chorar e ela perguntou: por que você está chorando? E ele disse: porque eu nunca vi isso pastoreando há 40 anos. Tem 40 anos que sou pastor batista do Sul, e eu nunca vi uma pessoa no primeiro dia de convertida me pedir ajuda para conhecer a Bíblia. Ele está chorando e ela está constrangida também. E ele diz: mas a gente tem um problema. A EBD, que é a escola nossa e bíblica para ensinar a Bíblia, só é para homem. A gente não recebe mulheres. Mas não é porque a mulher é menos importante, porque é cultural a mulher não ler e não estudar as escrituras aqui nos Estados Unidos. Então a gente não abre vaga para mulher. São 15 cadeiras e tem 15 homens. Não tem como eu chegar num homem aqui da igreja e tirar ele e te pôr. Não me entenda errado. Eu não quero que você me entenda mal. Até porque você está nascendo de novo hoje. Ela: não, entendo. Até porque a religião que eu fazia parte lá na Hungria, mística, era mais ou menos assim também. O homem sempre foi mais. Ele: não é que o homem é mais. É cultural. É só cultural. Ela: tá bom. Mas o que eu faço? Ele disse: está aqui o endereço de um cara chamado Charles Parham, acabou de chegar aqui na cidade, tem pouco mais de um ano, e ele pode te ajudar porque ele tem um grupo de estudo bíblico. Ela pegou, levou para o pai: para onde é esse daqui? Onde é que é esse endereço aqui? Falou: ó, é 15 quilômetros da nossa casa. Você deve gastar umas 2 horas e 30 minutos para ir, porque a gente não tem cavalo nem carroça. Sabe o que ela fez? Na segunda-feira, ela sai 1h da tarde, anda 2 horas e 30 minutos, porque era uma cidade de campo, montanhosa, então não é plano, não é asfalto. Então você não faz esse percurso em 1h30 como você faria se tivesse asfalto, se fosse plano. 2 horas e 30 minutos. Ela chega então na casa de Parham. Parham está dando aula, já tem 1 ano de aula. Ele abre. Quem era? Agnes Osman. Prazer, meu nome é Agnes Osman, sou refugiado, contou toda a história. E ontem foi na igreja aqui, Batista do Sul, o pastor disse que você poderia me ajudar. Eu disse: mas em que posso te ajudar? Bom, entreguei minha vida para Jesus ontem, para Deus ontem. E tem um livro aí de vocês da religião Bíblia. E a palavra de Deus, o pastor falou que é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer esse livro aí. Você pode me ajudar? Mais uma vez, um pastor se constrangendo com uma nova convertida. E ele diz: tem como, mas só tem homem aqui. São 6 alunos homens, o mais novo tem 28. Você tem 21 e você é mulher. Se você quiser ficar aí. Ela: não, eu fico. Me dá uma cadeira e a Bíblia e eu vou ficar. Como eram as liturgias das reuniões? Eram cantadas 3 músicas e todos ficavam sentados ouvindo Parham ensinar a Bíblia 1h30 minutos. 1h30. Então tinha o louvor, a apresentação, e aí 1h30 só de estudo bíblico. E o louvor era Salmos. Olha que louco. Então Salmos 1, aí depois Salmos 2, Salmos 3. Aí na quarta-feira era Salmos 4, 5, 6. Na sexta era Salmos 7, 8 e 9. E assim sucessivamente eles repetiam. Então era algo bem engessado. Não era como é hoje. E aí passam-se 3 meses. E aqui a história começa a ficar intensa. Ela está na aula, numa sexta-feira, ela está prestando atenção na aula. De repente, um grande pastor pentecostal, e eu vou soltar a foto agora para vocês verem. Por favor, é uma foto que é preta e branca. Coloca a foto preta e branca. Eu enviei para vocês aí uma foto preta e branca. Coloca aqui para... Aí, pronto. Está aqui. Essa é a foto que mais retrata o avivamento da Rua Azusa. Aqui tem o William Seymour. Nós não vamos falar dele hoje. Na verdade, o avivamento da Rua Azusa, o cerne do avivamento, o centro é ele. Mas a gente não vai falar hoje, senão demora muito. Mas ele é filho de ex-escravos, ex-garçom, manco de uma perna, cego de um olho, e foi o maior símbolo do avivamento da Rua Azusa, que muito provavelmente foi o maior avivamento de todos os tempos. Aqui tem o Parham, Charles Parham, e dá para falar muita coisa, como por exemplo, o Parham foi o primeiro pastor em público a fundamentar o racismo na Bíblia. Então ele tinha dificuldade em enxergar o negro como um ser abençoado por Deus, assim como o branco. Quem foi o melhor aluno dele em 10 anos de estudo bíblico? O negro, o Seymour. Dá para a gente se constranger muito com a história. Enfim,
Aqui está o colega dele de aula, o professor também. Aí aqui em cima, aqui do lado, o melhor amigo do Seymour. Esse cara no meio, Paul Payne, foi um dos maiores pregadores pentecostais. Ele ficou 30 anos contando o que aconteceu com a Agnes Osman. Você já imaginou um cara viajar 30 anos nos Estados Unidos para contar a mesma história? O que ele viveu foi glorioso. Eu vou contar para vocês agora o que ele viveu. Ele está do lado de Agnes Osman. Ele é o aluno mais novo, depois de Agnes, 28 anos. Ele está assistindo a aula. De repente ele olha para o lado e vê a Bíblia de Agnes Osman molhada. Tem pingo de água. Texas, você que talvez já foi lá, não chove direito. É o estado que menos chove nos Estados Unidos. E era seca. Goteira? Ele olhou para o teto e não viu goteira. E ele que conta essa história, ele olhou para o teto e não veio goteira. Não tem água caindo. De onde veio a água? Ele olhou para a cara de Agnes Osman, ela com os olhos fixos, abertos. E ele disse, os olhos dela estavam fixos no Parham. Ela estava chorando e as lágrimas caindo na Bíblia. Qual era a passagem que estava sendo lida? Atos 2. Está chorando e está caindo as lágrimas. Ele constrangido, também assustado, ele disse que virou, não ficou olhando para ela, para não constranger. Ele ficou olhando para o Parham, ele só abriu a mão dele e ele começou a orar. Espírito Santo, vem sobre mim. Ele já era um cara avivado. Parham vira e percebe o que está acontecendo. O Parham se lembrou do que quando ele viu a cena? 1898, a experiência que ele teve. Ele pensou, eu não sou besta. Deus está tocando essa moça, ela é improvável, ela tem 4 meses de convertida, ela não sabe de nada. Se ela está chorando lendo a Bíblia, Deus está fazendo algo. Todos fecharam as escrituras e uma reunião que duraria 2 horas e 30, durou 14 horas e 45 minutos. Aí você pensa, está onde? É livro de religião? Isso foi relatado no principal jornal da região, não é nem da cidade, da região da cidade de Topeka. Uma região que na época tinha 100 mil habitantes. O principal jornal da região relatou a história. E eles viram com os próprios olhos. E por que durou 14 horas e 30 minutos? Aí você pensa, pô, João, só porque ela chorou? Parham deu a direção. Todos fechem a Bíblia, se prostrem de joelhos e vamos contemplar o que Deus está fazendo na Agnes Osman. E o que seria contemplar Deus na Osman? Ele pediu para todos ficarem com os olhos abertos, olhando para Agnes Osman. E qual a lógica nisso? Por que não fechar os olhos? Porque se eu vejo Deus fazer algo glorioso na vida do meu irmão, isso automaticamente, se eu estiver bem com Deus, bem espiritualmente, isso vai me instigar a querer algo semelhante. Quantos estão comigo? Faz sentido? Então ele falou, por esse motivo, não feche os olhos. Vejam o que Deus está fazendo na Agnes Osman. O que começou a acontecer com ela? Tremer. Parham está lembrando de 1898, ela está tremendo. E ele não falou sobre isso. E ela nunca ouviu sobre isso. Ela está tremendo, ela está chorando, e de repente ela está em posição fetal. Todos estão orando e lá, chapando no Espírito Santo, mergulhando em Deus. E de repente, o Paul Payne, por que ele é o cara da história? Porque ele ouviu Agnes Osman tentando se comunicar em um idioma estranho. Não era o inglês. Ele pensou, deve ser Yiddish, que é a língua húngara. Deve ser o Yiddish. Deve ser a língua dela. Aí ele ignorou. Passado alguns poucos minutos, ele percebeu que o idioma era familiar para ele. E ele lembrou do bisavô. O bisavô chinês. O Payne é o sobrenome do pai. Da mãe é um sobrenome chinês. É Paul Payne e um sobrenome chinês. Ele era de uma família chinesa. Ele percebeu que o idioma que Agnes Osman, a menina praticamente iletrada, estava tentando se comunicar, era o idioma chinês. Como? Eu vou pedir licença, porque eu vou descer. Como uma iletrada ora em chinês? Não tinha o Wizard, do Carlos Wizard. Não tinha o do Geração de Valor lá, o fazendo propaganda aqui. O WhatsApp, não tinha o WhatsApp. Não tinha do Flávio Augusto. Não tinha o Wizard. Não tinha Duolingo, o aplicativo. Não tinha internet. Como é que ela aprendeu chinês? Ela não morava num país próximo. Ela morava na Hungria.
Hungria não é um país como Itália que tem chinês. Hungria, casa de campo, não tem chinês lá. Não uma Alemanha, não uma Itália que você encontra oriental na rua. Como é que ela aprendeu chinês? Atos 2. Deus entregando para ela, de forma sobrenatural, um idioma distinto terreno. Nem um ateu se segura com isso. Como é que um brasileiro começa no meio do culto a orar Yiddish? Como é que ele começa a orar em sérvio? Como é que ele começa a falar, um cara que nunca esteve numa sala de aula para aprender inglês, como é que ele começa a falar inglês do nada, ou de repente? Ela teve uma experiência semelhante de Atos 2. E eu sei isso, geralmente nós enxergamos Atos 2 como se aquelas línguas fossem estranhas. Mas nós lemos aí agora em Atos 2, que o latim passou e pensou, como é que eles estão orando em latim sendo galileus? Não eram línguas estranhas. Passou o sírio e ouviu os judeus orando em sírio. Passou o italiano e ouviu aqueles judeus, maioria iletrados, como Pedro, orando em italiano. E aí nasce o questionamento que nós lemos, como esses galileus. E falar galileus era uma forma pejorativa, você se referia a um judeu. Como é que esses caras aí esses ralé, esses nada, como é que eles estão orando na nossa língua, em nossa própria língua materna? Aí a curiosidade, todos começaram a entrar no templo e ser cheios pelo Espírito Santo. Então a experiência que Agnes Osman teve foi a experiência de Atos 2. Foi a mesma experiência. E aqui eu quero te instigar a você buscar por isso. Porque Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus que tocou Agnes Osman, o mesmo Deus que derramou o seu Espírito lá em Atos 2, é o mesmo Deus que está aqui sobre nós. É o mesmo Deus. E se é o mesmo Deus, Deus pode e muito provavelmente quer fazer algo semelhante. Agora, por que nós não temos experiências semelhantes a de Agnes Osman? Por que nós não temos mais experiências assim? Cadê essas experiências? Por quê? Gente, isso daqui é sério. Porque boa parte dos nossos dons espirituais é o dom de línguas estranhas. Cadê o dom de cura? Muitas pessoas me acompanham no Instagram e eu posto lá alguns testemunhos de cura. Como por exemplo, eu só posto testemunho com exame feito. Porque lá no Céu na Terra a gente recebe muito ateu. E o ateu vem com questionamento. Mas cadê o exame? Aí em 2018 eu criei uma política de postagem. Só posto cura com exame. Aí orei para uma menina lá na Bolívia. Fui pregar lá numa universidade. E eu encontrei uma menina lá na faculdade, na UCEBOL, Universidade Cristiana Boliviana. Aí eu estou lá com essa menina, Ana Carolina, e ela tinha um tumor, e era visível, você passava e via o tumor. Aqui, na parte lateral do pescoço dela, era um tumor de cabeça e pescoço. Ela achou o melhor especialista lá na Bolívia, cirurgião cabeça e pescoço, ia fazer cirurgia para retirar. E eu vi essa moça andando lá. E eu estava pregando para algumas pessoas, e algumas pessoas conheciam ela. E aí ela se aproximou um pouco, ouviu a pregação, e no final, quando eu acabei a pregação, e eu vendo o tumor, ela perguntou, por acaso você pode orar por mim? Eu falei, claro, vamos orar. E eu não tive fé. Eu só tive compaixão, porque ela começou a chorar, e falar, João, eu sou muito nova, é uma cirurgia que traz risco, porque eu posso perder movimentos, eu vou fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, não é só pescoço. E ela contando tudo, e a minha compaixão foi aumentando. No final do desabafo eu falei, vamos orar, eu vou orar por você. Eu não tive fé. Tanto é que eu nem olhei, eu só coloquei a mão e fechei os olhos. Eu não tive fé, eu nem olhei para o tumor, só coloquei a mão, fechei os olhos e orei. De repente, eu com os olhos fechados, eu senti, e eu orei com os 2 dedos. Eu senti os meus dedos, o tumor para fora, né? Eu senti os meus dedos fazer assim, ó. Como se fosse até a superfície do pescoço. Como se o tumor estivesse recuando. Quando eu senti, eu estou com os olhos fechados, eu estou aqui, né? Aí meus dedos foram, abri os olhos e olhei. Cadê o tumor? Sumiu. Eu não tive nem fé, que eu nem pedi para filmarem. A última coisa que eu pensei foi filmar. Mas todos estavam filmando. E aí virou testemunho. Porque mandaram vídeo. Aí ela pegou meu contato, enfim,
todo aquele choro, a universidade vendo, um bando de gente vendo, isso fora da universidade, foi na praça da universidade fora, um bando de gente vendo, e tinha jogadores, quem gosta aqui de futebol, do Jorge Wilstermann, lá da Bolívia, aquele time, inclusive jogou contra o Atlético Paranaense lá no ano passado, acho, e aí tinha jogadores pedindo oração, rompi o ligamento, não posso mais jogar, eu ia jogar Libertadores, falei, vamos orar, eu orei lá, a maioria não aconteceu nada, mas ela foi curada. Orei por uns 20 lá, foram uns 3 curados, os caras estavam até meio tortos assim, orei, talvez foi até compaixão, né, enfim. Uma menina com câncer, é diferente de um cara que, sei lá, tá com dor, né, enfim, na perna. Enfim, e aí eu falei, Ana Carolina, faz o exame, por favor. Ela falou, não, mas eu fui curada, sumiu o tumor. Não, eu falei, mas faz o exame para ver lá dentro mesmo. Ela fez o exame. 17 dias depois ela me manda, eu já estava no Brasil, ela pega o exame, eu pego o vídeo, pego o exame e jogo lá no Instagram. Muita gente foi, eu recebi muitos testemunhos, João, fui muito edificado na minha fé em 2019. Aí muita gente vendo isso, eu vi uma menina lá em Paris, fui pregar numa igreja lá, ela teve uma vez, ela não corria, ela andava, mas ela não corria, isso, exatamente. A gente orou por ela, aí tem lá no vídeo, ela correndo, no meio da igreja. E nesse dia foram muitos franceses ateus, eles vendo aquilo, foi uma maravilha. Foi o Giuseppe, filho de romeno com italiano, ele era ritano, ele era muito místico, mas ele não cria no poder de Deus. Aí ele vendo a menina correndo de um lado para o outro, ele falou, quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei, vem cá, orou, entregou a vida dele para Jesus. Mas isso não é dom de cura. Porque eu contei 2 testemunhos para vocês, dos pouquíssimos que eu já vi. Dom de cura é você colocar a mão em qualquer um, curado. Curado. Levanta cadeira de rodas. Cadê? Cego, volte a ver. Cadeirante, volte a andar. Coxo, volte a andar. Cadê esses dons? E aí eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria. Talvez Deus só tenha dado o dom de línguas para nós, porque o nosso tipo de espiritualidade, presta atenção nisso daqui, porque o nosso tipo de espiritualidade não faz muito sentido para Deus nos entregar o dom de cura, o dom de línguas distintas terrenas, ou o dom de palavra de conhecimento. Eu vou explicar. Por que Deus vai entregar um dom de cura para o João, sendo que o João nunca orou por cura? Por que Deus vai dar um dom de palavra de conhecimento ou de revelação, que é um dom muito para a rua, sendo que o João nunca evangelizou nem o vizinho? Quantos estão comigo? Tá ficando sério, né? Por que Deus vai dar para mim, João, o dom de línguas distintas terrenos, sendo que o João, há 5 anos caminhando com Deus, nunca orou e ofertou para as nações? Nunca ofertou. Nunca, Igreja Raba Paraguai, nunca orou, nunca derramou uma lágrima por uma nação, nunca. Por que ele vai dar o dom de russo para um cara que só ora ali, Deus, só me dê mais fome, Por que Deus vai dar um dom de profecia para um cara que vive o seu relacionamento com Deus só dentro da igreja e dentro do quarto? Se coloque no lugar de Deus. Para o João Paulo lá de Brasília, que vive uma vida cristã só de culto sábado, domingo, quartinha ali, terça, quarta ali de boa, uma leitura ali rápida da Bíblia, faz uma oraçãozinha. Para o João, que vive o relacionamento comigo só pautado nas liturgias do culto e do quartinho no máximo, e olhe lá, qual dom ele vai dar? O de línguas estranhas. Porque o dom de línguas estranhas, você pode usar até mesmo se você morar numa ilha isolada, sem nenhuma alma para pregar. Você pode usar, porque é um dom para edificação pessoal. Agora, se o Ian está se colocando à disposição de Deus nas ruas, ele foi lá para a balada, ele foi lá para o Oktoberfest pregar, ele foi lá no Balneário Camboriú, ele foi para a balada lá pregar. Ele é um cara que está se colocando à disposição de Deus na escola dele, na faculdade dele, ou no trabalho dele. Ele gosta de falar de Jesus para os seus vizinhos. Se coloque no lugar de Deus. Faz sentido ou não, para o Ian, que está se colocando à disposição de Deus nas ruas, Deus dá um dom de cura, Deus dá um dom de palavra de conhecimento, Deus dá um dom de profecia. Porque para ele vai fazer sentido o dom, para o João não, porque o João
só vive um relacionamento com Deus baseado em culto. Já o Ian, ele vem para o culto e ele sai lá para fora para viver o evangelho. Quantos estão comigo? Então talvez por detrás da única distribuição de dons de línguas estranhas para nós existe uma denúncia divina. Igreja, eu estou dando só um dom para vocês, e é o único dom para edificação pessoal, porque eu quero fazer uma denúncia contra vocês. Vocês estão vivendo um tipo de espiritualidade muito focada em si, e pouco pensando no próximo, pouco pensando no perdido, pouco pensando naqueles que ainda não me conheceram, e pouco pensando na minha missão, porque a minha missão é alcançar o coração do perdido e alcançar todas as nações, tribos, línguas e etnias. Nós cantamos a primeira música aqui para mim mesma. Talvez a melhor coisa que você pode fazer hoje para Deus te marcar para sempre é você não orar por você hoje. A única coisa que você vai dizer é: Deus, me dê a minha escola para o Senhor. É estranho, né? Me dê a minha escola para o Senhor, porque Ele sempre vai confiar o que é dele nas suas mãos, ou melhor, nas mãos de alguém. Sempre. Riquezas, almas, projetos, organizações, projetos sociais, movimentos evangelísticos, tudo é dele, e ele confia na mão de alguns. Então a única coisa que você talvez pode fazer hoje, e isso vai alavancar a sua vida com Deus, é: Deus, estou cheio de problema lá fora, meu pai, minha mãe, ou minha família, meus estudos, mas é o seguinte, hoje só vou te pedir um negócio. Eu quero contemplar o seu coração missionário, eu quero contemplar o seu coração evangelístico. Eu quero orar por aquela amiga que está se cortando lá na minha escola. Encontre ela. Deus, eu vi ela entrando lá na escola, eu vi o corte, eu vi ali, ela estava com uma manga comprida, e eu vi, quando ela tirou um pouquinho, eu vi um corte. Eu oro para que ela tenha um encontro com o Senhor. Deus, eu oro pela minha ascendência, eu oro em cima do meu sobrenome. Eu vim de família alemã, os alemães não estão te conhecendo lá, hoje eu só oro por eles. Alcance os alemães, Deus. Talvez a melhor coisa que você pode fazer hoje é orar pela sua ascendência italiana. Deus, encontra os italianos. Sabe o que eu vi na Europa? Nessas 5 vezes que eu estive lá pregando, um povo que clama por homens e mulheres que estão queimando por Jesus. Eles estão clamando. Por detrás da dureza do coração deles, existe um grito. Por que você tem descendência europeia? Já perguntou? Experimente perguntar para o Deus missionário. Por quê? Por que você e não o outro? Talvez Deus tenha uma missão para você, por detrás do seu sobrenome. Talvez a melhor coisa que você pode fazer hoje é dizer: Deus, eu vim aqui orar pela minha faculdade. Alcance a minha faculdade. Alcance a balada aqui, Deus, essa balada aqui lotada. Alcance as pessoas que estão lá, Deus. E aí, se Ele vence em você, se coloca no lugar de Deus. Opa! Qual é o seu nome? O seu que sorriu aí? Qual é o seu nome? Júlia. Vitor e Júlia. Espírito Santo, olha, Júlia e o Vitor. Eles ficaram 5 anos dentro da igreja, só orando pelos problemas deles. Mudaram hoje. Eles oraram por causas maiores. Eles oraram por causas eternas. O Vitor orou pela Alemanha. Você está vendo a Júlia, Espírito Santo? Ele falando com ele mesmo. A Júlia está orando pela escola dela, pela faculdade dela, pelo pai alcoólatra. Vamos dar um dom diferente. A gente já deu o dom de línguas. Eles usaram por muito tempo. Vamos acrescentar. Vamos dar o dom para o Vitor, que orou pela Alemanha. Vamos dar o alemão. Ele não vai ter nem que aprender. A gente dá o dom de línguas para ele, distintas terrenas. E vamos dar para a Júlia o dom de cura. Todas as pessoas que ela colocar a mão vão ser curadas, para que o evangelho se expanda mais e seja pregado ao máximo de pessoas possíveis. A Agnes Osman está ali falando chinês. 14 horas e 30 minutos depois, eles estão saindo daquela pequena casa e voltando para suas casas. 5 anos depois, agora não é a Agnes Osman que bate na porta de alguém, é Deus que bate na sua porta. Depois da 7ª vez dela lendo as escrituras,
Em 5 anos de caminhada, 7ª vez lendo a Bíblia, Deus bate na porta dela, não literalmente, obviamente, mas bate na porta do coração dela. E Deus deu uma direção para ela: Agnes, eu vim te cobrar as experiências que eu te dei. E ela perguntou, e está isso no diário: como assim? Você veio me cobrar pelas experiências? E Deus disse para ela: sim, eu não te marquei, eu não te toquei, eu não te dei um dom de línguas distintas terrenas, eu não te dei o chinês, eu não te enchi naquele dia que você ficou horas e horas na minha presença, só para você viver uma vida cristã indo na igreja, como você está vivendo hoje. Hoje eu vim te cobrar a experiência. Prepara a sua mala e você vai para a China pregar o evangelho. Por que eu te dei a língua chinesa? Foi para você ficar nos Estados Unidos? E ela luta com Deus. E ela tem uma luta e ela perde a batalha. Dias depois ela estava no mesmo porto da mesma cidade que ela chegou quando veio da Hungria, o porto da Nova Escócia. Depois de 45 dias de viagem, ela desembarca na China e dura 10 anos pregando. Ela é presa e morre. Agnes Osman voltou para o Senhor. Existem experiências com Deus e experiências com Deus. Existem experiências um pouco mais cotidianas, que são gloriosas, mas são cotidianas. Mas existem experiências místicas, sobrenaturais, que é quando Deus te encontra e você luta com Ele. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e nunca mais foi o mesmo. O nome dele mudou, era trapaceiro Jacó, agora é Israel, o homem que lutou com Deus. E a Bíblia diz que ele foi visitado na sua tenda. Ele estava sozinho. Deus o visita, Deus o toca no meio de uma luta, Deus vira as costas e está indo embora. E o que aconteceu? Jacó olhou para Deus e disse: daqui o Senhor não sai sem antes me abençoar. Às vezes a gente acha isso um insulto, mas Deus não tem a nossa mente. A mente de Deus é diferente. Deus tem uma mente distinta. Isso não soou para Deus um insulto. Isso tinha outro nome: fome. Fome. Sede por Deus. Deus, se o Senhor entrou aqui na aba, foi porque o Senhor quis. Se o Senhor me tocou aqui, foi porque o Senhor quis. Se durante aqui essa conferência na Real 2022 o Senhor me visitou e me tocou, foi porque o Senhor quis. E se o Senhor quis me visitar e me tocar, assim como no tempo de Jacó, o Senhor deve ter algo além disso para mim. E como o Senhor tem algo para mim, eu creio nisso, é o seguinte: o Senhor não sai da aba sem antes me tocar hoje, porque eu tenho fome e sede pelo Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede. E o que eu quero de você é uma bênção. Qual? Não é visitação, porque Jacó já tinha tido. Não é o toque, porque ele já tinha tido. E o toque dele não foi arrepio, foi um toque físico, a coxa dele foi tocada. Ele ficou ferido. Eu quero outro tipo de bênção. Eu quero uma palavra. Deixa eu te falar um negócio. Homens que são visitados e tocados por Deus vão a um lugar. Homens que são visitados, tocados, mas conseguem extrair do coração de Deus uma palavra, eles vão para outro lugar. Porque o toque e a visitação divina não te traz garantia alguma, mas a palavra traz. Encontrei uma menina agora lá na Espanha, ele dizendo: João, um espanhol, falou: João, eu estou muito decepcionado com Deus. Você veio aqui em 2019, você pregou sobre evangelismo, sobre pregação do evangelho, e Deus me disse que eu ia ganhar minha escola para Jesus. Menino de 17 anos, terceiro ano do ensino médio. E ele disse: Deus me disse isso, ele me comissionou, eu fui, não ganhei ninguém. E eu falei: mas ele te prometeu isso? Ele te disse isso? Ele falou: sim, ele me visitou, ele me tocou, ele me encheu. Falei: não. Ele te deu uma palavra? Aí ele repetiu mais uma vez: ele me tocou, ele me encheu, João, ele me comissionou, ele me incendiou, como você disse. Eu fui batizado no fogo. Falei: não. Você não está entendendo. Deus disse para você? Aí ele caiu em si. Falou: não, Deus não disse para mim, mas ele me encheu. Eu falei: ele te encheu, mas ele não te deu uma palavra. Você caminhou numa experiência e não numa palavra. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está criando uma realidade que você ainda não acessou, mas já é real. Porque tudo que Deus fala, Ele cria. E Deus disse: haja luz e houve. Que haja separação entre céu e terra, e houve a separação entre os firmamentos.
que do mar surgem os peixes, e assim se fez. Tudo que Deus falou na Bíblia aconteceu. Então, se você lutar com Deus hoje, Ele te fala algo, já aconteceu. Se você é casado, está tentando ter filho há anos, tem um testemunho aqui disso. Tem ali, ó, da pastora de vocês, do pastor de vocês. Tentaram, nada. Quando tiveram uma palavra, chegou. É igual Pedro lançando a rede. Vou para a balada sem Jesus me dar uma palavra. Eu vou lá lançar. Nada. Quando Deus te dá uma palavra, Ele faz igual Pedro. Lance de novo. Às vezes a gente acha estranho. Cara, eu estou lançando tem 3 anos. 3 anos lançando. 3 anos tentando passar aqui na faculdade de medicina. Tá de sacanagem falando para eu tentar? Eu estou tentando tem 3 anos. Calma. Você tentou 3 anos sem minha palavra. Agora você tem a palavra. Lança de novo. O que aconteceu com Pedro? Ele lança na palavra e os peixes vêm. Tem muita diferença quando Deus te dá uma palavra e você caminha em cima dela. Talvez hoje Deus quer te dizer uma coisa. Escolas de Blumenau. Faculdades de Blumenau. Baladas de Blumenau. Deixa eu te falar um negócio. Você pode estar viciado em pornografia. Você não lê a Bíblia tem 1 ano. Você pode estar aqui, você não ora há muito tempo. Se Deus hoje falar para você, filho livre, evangelista, você já saiu dessa igreja diferente, porque sua realidade mudou completamente. João, mas como assim? Até hoje sou viciado em pornografia. Você não é, ouça isso. O que você faz, eu sei que é clichê, mas é que eu estou trazendo um fundamento, com o contexto. Você não é o que você faz, você não é o que você fez, você não é o que você sente, você não é o que você sentiu. Você é aquilo que Deus disse que você é. Deus disse para um trapaceiro, Israel. E ele se tornou Israel. Se Deus hoje falar para você, livre, puro, pura, homem de honra, mulher de honra, evangelista, pastor, ganhador de almas, médico, empresário, acabou. Acabou. A questão é, o que Ele tem para te dizer hoje? Às vezes a gente fica assim, mas eu não sou tão assim. E Agnes Osman era? Se você tem uma Bíblia em casa, já leu um versículo, sabe um versículo. Se você já foi na igreja 2 vezes, você está acima de Agnes Osman no dia que ela recebeu o dom de línguas chinesas. Ou melhor, o dom de línguas chinês. Você está muito acima dela. Se você tem 5 anos, você tem 5 anos a mais do que ela no dia que ela foi batizada em língua chinesa. Deixa eu te falar, se Deus encheu uma nova convertida dessa forma, o que pode acontecer com você hoje? Uma nação Ele pode te entregar? Ele pode te entregar a sua descendência, a Áustria? O que Ele pode te entregar hoje? Ele pode te entregar toda a região aqui de Blumenau. O que Ele pode te entregar hoje? 100 almas no Oktoberfest? O que Ele pode te entregar hoje? 50 almas numa balada? Tudo que você precisa hoje é de uma palavra. Agora essas palavras vêm depois de lutas com Deus. A melhor coisa que você pode fazer hoje é lutar com Ele. Lute. Faça como Lutero. Deus, é o seguinte, amanhã é domingo, não tenho aula, não tenho trabalho. Hoje é sábado, amanhã é domingo. E é o seguinte, eu não saio dessa igreja sem essa palavra. Às vezes a gente romantiza a reforma protestante. Mas Lutero, tem uma história dele que eu gosto muito. Eu amo estudar a vida de Lutero. Teve um dia que ele falou bem assim, naquela época não tinha internet e livros para auxiliar o estudo bíblico. E os padres ensinavam tudo errado. E ele disse, Deus, se o senhor não entrar aqui no meu quarto e revelar o que está escrito, daqui eu não saio nem para tomar uma água. E ele fez isso no literal. Demorou 3 dias para ele entender o que estava escrito em Romanos capítulo 3. Quando ele entendeu, por revelação divina, ele levantou e foi beber uma água, e foi comer ali o seu pão, e foi tomar o seu bom vinho que ele tomava. 3 dias sem comer. Mas eu e você estamos aqui, porque um homem lutou com Deus chamado Lutero. Deus quer te entregar algo hoje.